Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos acompanhar a leitura da Bíblia e hoje vamos acompanhar no livro de Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 38. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Versículo 39. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém há quem faça milagres em meu nome e possa logo falar de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer um que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Muito bem. Essa passagem do livro de Marcos, ela também tem no Evangelho de Lucas também. Tem nesses dois evangelhos, Marcos e Lucas, mas não tem Mateus e João. Que é uma coisa interessante na Bíblia, nos evangelhos, é que nem todas as pessoas que faziam o trabalho para o Senhor Jesus, servindo Ele, falando do reino de Deus, eram os discípulos. Interessante isso. Não era apenas os 12, não era apenas o Nicodemos e as mulheres que seguiam o Senhor Jesus, não. Tinham pessoas que não faziam parte dos discípulos, por alguma razão eles não queriam seguir os discípulos, os apóstolos do Senhor Jesus que eram mais perto dele, mas queriam fazer esse serviço separadamente, mas eles queriam pregar e falar do reino de Deus, falar que Jesus era o Messias dele e que ele iria reinar sobre Israel, sobre a terra da Judéia naquela época. E é fascinante porque já naquela época, nem todas as pessoas que acreditavam que Jesus era o Messias de Israel, eles eram, por assim dizer, da mesma equipe, da mesma comunidade. Eram pessoas separadas. Isso diz muito nos dias de hoje, como, por exemplo, muitas igrejas que existem hoje que são separadas, que elas não têm quase nenhum contato, apenas formal, de respeitar uns aos outros, mas eles não fazem a parte da mesma equipe, da mesma comunidade de fé. Mas eles creem em Jesus como seu Salvador e seu Senhor. Mas eles não fazem parte da mesma denominação. São igrejas A, igreja B, igreja C. E já no tempo que o Senhor Jesus ainda estava aqui na terra, pregando sobre o evangelho do reino, sobre ele reinar sobre Israel, sobre as profecias dos profetas do Antigo Testamento dizerem que Jesus é o Messias enviado, e Jesus deu muitas provas disso, fazendo os milagres, pregando, ressuscitando. Era inquestionável que Jesus era quem ele dizia que era. Mas nessa passagem, nós vemos que existe uma espécie de inveja e briga por causa disso. Porque os apóstolos, em especial o apóstolo João nesse momento, ele fala que proibiu que essas pessoas fossem fazer esse trabalho. Porque João pensava que os apóstolos, os discípulos naquele momento, eles tinham a prerrogativa única de falar de Jesus, ou pessoas ligadas a ele. E nós vemos nessa passagem aqui que nós não sabemos por que João quis fazer isso, quis proibir essas pessoas, talvez porque ele achava que existe apenas um grupo de pessoas para pregar sobre Jesus e sobre ele ser o Messias de Israel. E como eu já falei, já existia pessoas que acreditavam em Jesus, mas ao mesmo tempo não queriam fazer parte dos discípulos. Nós também não sabemos por quê. E a resposta de Jesus para o apóstolo João é interessante, que ele fala que ele não fala para, não, tudo bem, vocês são o único grupo mesmo, vocês estão mais próximos de mim, realmente eles eram mais próximos de Jesus. Jesus tinha os 12 discípulos mais próximos deles, que depois virariam apóstolos, e outros 70 discípulos que faziam outros serviços pregando o evangelho. Mas Jesus não... Interessante que Jesus ele não proíbe essas pessoas. O Senhor Jesus já começa no versículo 39, Jesus, porém, disse: Não lhe proibais. Ele já começa respondendo: não proíba eles. Porque ninguém há que faça milagre em meu nome e
possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Portanto, uma pessoa que prega, faz milagres em nome de Jesus, dificilmente essa pessoa ela vai se voltar contra ele. Isso eu falo milagres em nome de Jesus. Porque nós sabemos que infelizmente o inimigo também tem poder de fazer grandes maravilhas. Mas aqui estamos falando de pessoas que estão pregando em nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele permite que essas pessoas façam esse milagre, esses milagres, essa pregação. O Senhor Jesus fala aqui nesse evangelho de milagres. Portanto, essas pessoas estavam fazendo milagres. Não sabemos se eram milagres reais no sentido de curar uma doença ou se era no sentido de simplesmente pregar o evangelho e as pessoas creem no evangelho na boca dessas pessoas que não queriam se juntar com os discípulos mais próximos de Jesus. E Jesus diz uma frase, que é a frase tema desse vídeo, que é quem não é por nós, quem não é contra nós, é por nós. Ou seja, a mensagem final que eu digo aqui é que não existe um terceiro grupo de pessoas. Não existe pessoas imparciais acerca de Jesus. Ou você está a favor de Jesus ou você está contra ele. E você não, para estar contra Jesus, você não precisa falar mal dele, estar contra ele. A partir do momento que você não acredita nele, não crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você entregar a sua vida para ele, você está contra Jesus. Nós, por natureza, já nascemos separados de Deus, inimigos de Deus. E a única forma de nós revertermos isso é em Jesus, crendo nele e que ele seja o nosso Senhor e nosso Salvador. Essa é a única maneira de nós conseguirmos fazer isso.